Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Caps Tech Talk Brasil. Esse é o último episódio da série de 5 episódios que a gente gravou aqui para passar informação para vocês. Esse é um episódio um pouco diferente. Nos 4 primeiros episódios a gente falou sobre Free Flow e esse episódio de agora a gente vai falar sobre gestão da mobilidade. Esse é um tema que a gente tem muita propriedade para falar. Já existem cidades no mundo inteiro que a gente já tem há mais de 30 anos com o nosso core, né? Tipo Madrid, Viena, Buenos Aires. Aqui no Brasil também tem a questão do Rio de Janeiro, que já usa há muito tempo a nossa solução. Claro que tem outras cidades, mas eu vou deixar para o pessoal que está comigo aqui comentar sobre essas aplicações. E para essa conversa, hoje eu trouxe comigo de novo o Miró, que é o gerente de operações na Capsch Brasil. Aproveito também para apresentar o Davi, que ele é o nosso gerente para América Latina de Engenharias e Sistemas. E não posso deixar de apresentar também nosso glorioso Matias, que tem mais aí de 30 anos de experiência. E dentro da Capsch, hoje ele lidera toda essa parte de implementação das nossas soluções voltadas para a gestão de mobilidade. Então, pessoal, obrigado por mais um bate-papo aqui. E tenho certeza que esse episódio vai trazer muito conhecimento para quem está assistindo a gente aí. Obrigado, Henrique. Que é isso, é uma grande satisfação, prazer participar agora desse outro assunto. Mais um, né? Mais um, agora falando de tráfego urbano, de mobilidade, que é um assunto bastante interessante. Como você falou, a Capsch já tem grande experiência nesse tipo de sistema, nesse tipo de instalações em cidades e até rodovias, que a gente vai abordar um pouquinho aqui, né? E passar aqui para o nosso amigo Davi, né? Se apresentar. Perfeito. Bom, boa tarde a todos aí. Muito obrigado, Henrique, pela introdução. Meu companheiro Miró e Matias, com quem trabalhamos há muitos anos já, não só no Brasil, em algumas cidades da América Latina, né, e no mundo. Vai ser um prazer a gente dividir a mesa aqui, um bate-papo. A ideia é compartilhar um pouco de conhecimento, fazer comparações, o que a gente vê hoje no mundo como tendências, né? O que o Brasil já tem como tendência e, às vezes, inclusive, o pioneirismo é referente à América Latina. E eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Espero que a gente... Para mim vai ser sensacional, né? Muita coisa que eu vou aprender hoje aqui, pô. Com certeza. Também é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? Estar compartilhando um pouco do conhecimento que nós temos, né? Principalmente aqui no Brasil, nas implantações. A pouca experiência que nós temos aí de mais de 30 anos, quase 20 anos de Capsch, né? Implementando projetos em várias cidades. Então vai ser bem interessante essa conversa e ainda poder trocar ideias aí com o Davi sobre algumas cidades da América Latina que a gente não conhece. Vai ser ainda, bem interessante. Né? Ainda. Mas é bom que você falou. Vai ser bem interessante. Com certeza. Já pegar esse gancho de América Latina aí, Matias, que você comentou, já vou começar com você, Davi. Quando a gente olha para o cenário da América Latina, comparando com mercados mais maduros, né? Qual que é o verdadeiro diagnóstico que você pode falar para a gente aqui da América Latina quando a gente fala do assunto de mobilidade urbana? Bom, eu acho que é um bom assunto e vai causar, eu acho que um debate bastante interessante, muito interessante, né? A gente vê hoje, isso não só no Brasil, em várias cidades, vários países da América Latina, inclusive do mundo, importante. Não saiu da América Latina, tudo evoluído e tudo funciona. Não. A gente chega num centro de controle, o que a gente vê numa tela de um operador? 15, 20, 30 aplicativos para fazer a operação numa cidade, né? E normalmente, isso eu estou falando do pessoal de mobilidade urbana, né? E outras 15, 20 aplicações para transporte público e outras para a parte de gestão de segurança. Então, existe hoje uma segregação e uma fragmentação dos contratos, primeiro ponto, né? Das tecnologias que são contratadas, né? E da parte de operação, inclusive, né? Não existe uma operação coordenada e integrada, né? E não existe um sistema, um cockpit, né? Para operar uma cidade hoje, né? Então, hoje, às vezes, para dar uma resposta a um plano de ação, você demanda 5, 6 operadores no centro de controle numa agência, fora agências que vão cooperar. Então, eu tenho um evento com um acidente de carro, né? Como é que eu vou responder? Né? Eu vou pedir o SAMU, eu vou pedir a polícia, de repente, se tiver alguma fatalidade, né? Para poder fazer a segurança do local, né? O pessoal de semáforo, de repente, que teve derrubou uma coluna semafórica. Então, a operação hoje é totalmente segregada e demanda tempo, né? Demanda, às vezes, você não tem um plano coordenado de resposta, né? Acaba tendo ou seja, não vou dizer improvisação, né, porque soa mal, mas não existe uma estrutura de resposta coordenada, não só de uma agência, mas as demais agências que estão respondendo no evento. Então,
é o que a gente vê hoje, como, não dizer como praxe, mas muito comum no centro de controle essa segregação e fragmentação dos contratos e tecnologias, né? Existem países que tomam como base fundamental que o sistema seja integrado, né? Tudo que eu vou ter na minha cidade vai conversar entre si. E uma resposta vai permitir que, através de poucos cliques, né, ou um plano totalmente organizado, eu consiga responder um evento, né? Ou, inclusive, alguns sistemas que nós temos implementado, eles propõem qual a resposta ideal, baseado no histórico. Então, você executou um plano A e teve sucesso no passado. Esse evento é similar. Então, esse evento é recomendado para você atuar. Então, os sistemas hoje, quando você... Não vou nem falar por IA. O IA a gente vai comentar um pouco mais tarde, de repente, né? Eu acho que certamente é o assunto do momento. Sim. E acho que a gente vai deixar um pouquinho reservado, senão eu vou acabar atropelando. Mas a questão de um plano de resposta coordenado te dá uma possibilidade de antecipar qual é o possível resultado, né? Dar uma resposta estruturada e medir quais foram os resultados e melhorar no seguinte passo, né? E afora a questão de alcançar os elementos externos de forma imediata ou quase imediata, né? De forma organizada e poder conversar com as outras agências para tomar uma decisão de forma cooperativa, estruturada, rápida, segura, né? Então, um ponto que a gente vê hoje, e a gente fala um pouquinho esse caos, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Tem alguns outros elementos, mas eu acho que o principal hoje é isso. São contratos independentes, tecnologias independentes que não conversam, né? Eventualmente, a gente tem, inclusive, dentro de uma mesma vertical de tecnologia, a gente tem tecnologias do passado que não conversam com as tecnologias atuais. Semáforos, por exemplo, controladores, né? Então, a gente comprou controladores há 10 anos atrás, esses controladores não conversam com os controladores atuais. Por quê? Porque não foi estabelecido a diretriz do que comprar, né? Então, a gente vai comentar um pouco. Eu acho que esse é um outro assunto também é interessante debater, mas o caos eu acho que é formado um pouco disso, né? Legal que você comentou um pouco com uma visão mais América Latina, outros países, né? Eu já queria provocar um pouco o Matias nesse sentido, porque quando a gente muda esse olhar, essa lente, quando a gente traz para o Brasil, qual o ponto dessa fragmentação que mais dói? Porque o David estava falando agora assim, tem hora que você tem 15 sistemas, 16 sistemas, sei lá, N sistemas para você transacionar. Tem o caos lá fora, tem o caos aqui dentro, né? Quando a gente traz para o Brasil, é diferente? Como é que é no Brasil aqui, Matias? Não é muito diferente do que a gente tem lá nos outros países da América Latina. É muito parecido, né? Por exemplo, nós podemos, como o Davi falou um pouco da parte semafórica. Hoje, nós temos sistemas semafóricos antigos, nós temos centro de controle que são poucos integrados também, tem muito pouco integrado, né? Nós temos contratos, como disse o Davi também na América Latina, nós temos contratos estanques, ou seja, você tem contrato para um determinado sistema, para semáforo, você tem um contrato para PMV, você tem um contrato para CFTV, você tem um contrato para fiscalização. Então, são muito segregados. Então, hoje, o mercado brasileiro ele é muito segregado. Tá? Você não tem um trabalho unificado com todas as informações que você tem. Então, hoje, o que a gente vê muito no Brasil é bem o que o Davi descreveu da América Latina. É um caos. Eu digo que é o caos por quê? Porque você tem informações, mas você não sabe como trabalhar essas informações. Então, é o caos. Para engenharia de tráfego é o caos. Porque muitas vezes você tem mais de, sei lá, 4, 5, 6, 7 fornecedores distintos dentro de uma mesma organização e um não conversa com o outro e aí você não tem uma plataforma que unifique isso. Que unifique isso. É isso aí. Por exemplo, você tem a fiscalização. Fiscalização hoje ela te dá vários dados. Tá? Você tem a parte semafórica, você tem vários dados também. E hoje nós não conseguimos, por exemplo, pegar os dados de fiscalização e integrar com os dados de semafórica, sendo que nós poderíamos fazer isso se tivesse uma integração maior. Então, quando você fragmenta muito os seus subsistemas, você acaba perdendo eficiência e perdendo uma série de coisas. Isso quando nós estamos falando de cidades que têm um corpo técnico. Imagina aquelas cidades que não têm um corpo técnico. Essas são as cidades que mais sofrem. Acho que pegando... Desculpa, Davi. Até introduzir, eu acho que pro Miró, né, e tomando um pouco da questão da agência, a gente está falando da agência mobilidade e segurança. E aí tem o ator também privado, a rodovia que chega na cidade, né? Eu acho que o Miró ele pode trazer um pouco da experiência dele, falando, as cidades chegam, as rodovias chegam em alguma cidade. Sim. Né? E o que ela acontece? passou por várias. Como funciona hoje, né?
Sim, exato. Eu ia puxar um pouco do que vocês falaram, e eu já te respondo, mas isso parece que é um monte de caixinha, como um Frankenstein, né? Sim. E aí precisaria de um software guarda-chuva, que nós temos, né, que é o Ecotraffics, e que poderia organizar tudo isso, e a gente já organiza em algumas cidades, né? Então, isso seria... eu acho que é isso que a gente pode demonstrar daqui para frente nessa nossa conversa, né? O como é que a gente pode oferecer esse sistema para organizar toda uma cidade, né, e trazer uma solução organizando todo esse caos, né? Eu acho Sim. que isso é um ponto bastante importante da nossa conversa aqui de hoje, né? E com relação às cidades, a gente vê que várias cidades hoje atravessam, várias rodovias atravessam cidades, né? Então, essas cidades têm informações que às vezes não estão consolidadas ali, prontas para serem utilizadas, às vezes estão espalhadas, né? E as rodovias, com muita tecnologia, principalmente aqui com concessionárias, né? Que têm informações, às vezes elas também não conseguem trazer toda aquela consolidação, mas se a gente imaginar a quantidade de dados que uma poderia trocar ali com a outra, né, seria muito valioso, né, para todos, né, valioso para a cidade, valioso para a segurança pública, né, valioso para o usuário que utiliza a rodovia e chega na cidade. Então, acho que tudo isso é bastante interessante e importante, e a CAPT consegue atender todos esses pontos e trazer soluções para cidades, para rodovias, e trazer essas soluções finais aí para os nossos, para todo o povo, né? Para toda a população de uma região. Sim, sim. Eu tenho, mudando assim a parte para sistema de gestão, que eu tenho acompanhado tecnicamente falando, talvez seja até uma impressão errada da minha parte, que parece que a falta de conhecimento faz com que o órgão público, né, o servidor público, tenta lançar um projeto no mercado meio que maquiando o nome, né, para sistema de gestão, sistema inteligente, alguma coisa do tipo, e muitas vezes ele só está falando de um semáforo, muitas vezes ele está escondendo alguma coisa ali, não porque ele está fazendo isso de uma maneira proposital, mas talvez por uma questão de falta de conhecimento, né? E você, Matias, que está muito na rua liderando essa frente, você consegue enxergar se os requisitos técnicos dos projetos hoje que a gente vem no Brasil aqui, se eles estão elevando o nível, se eles estão, sei lá, diminuindo o nível técnico? E por que isso? Se isso acontece por falta de conhecimento do cliente final, ou porque no Brasil hoje a gente não tem players que consigam entregar uma solução, sei lá, vamos dizer assim, um one-stop shop ou algo, um guarda-chuva, e falar para a prefeitura, ó, tá aqui essa chave, você usa o sistema completo, tá aqui. Como que você vê isso hoje? Se eu fosse te resumir numa palavra só, eu ia falar assim, hoje, no Brasil, infelizmente, nós temos poucas prefeituras que têm pessoas qualificadas para montar um edital, por exemplo, de tecnologia. Tá? Então, são muito poucas prefeituras. Então, hoje, a maioria das cidades, mesmo algumas cidades grandes, você não tem um corpo técnico. Então, o que nós vemos muitas vezes nos editais? Um Frankenstein. O cara pega um monte de especificações de fornecedores diferentes, de players diferentes, e coloca numa licitação. E o resultado é o resultado que todo mundo vê. É ineficiência. Você não consegue ter um projeto que siga adiante e que atenda aos requisitos que você pediu, por exemplo, no edital. Por quê? Falta qualificação. E mesmo que você tenha um edital bom, depois chega na hora de você executar o serviço, você não tem um pessoal qualificado para operar o sistema. Então, é complicado hoje no Brasil você fazer essa avaliação que você está me perguntando. Se tá aumentando o nível ou está diminuindo o nível. Por quê? Porque você não tem pessoal qualificado. Como é que você vai avaliar isso? Então, assim, o que você está me dizendo é que parece que essas prefeituras lançam editais que conectam nada a lugar nenhum. São vários sistemas desconexos e depois quem vai operar lá na ponta talvez não tenha qualificação para fazer isso. Ou às vezes acho que ele nem sabe o que ele pediu, né? Sim. Ele não tem nem condição de fazer essa gestão depois, né? Você vê isso também fora do Brasil, Davi? É muito comum. Muito comum. Eu acho que é mais comum do que, Você do tem que algum nós exemplo gostaríamos. assim pra gente? Com certeza. Eu vou comentar dos exemplos
e que a gente tem visto com a iniciativa de tentar mudar, né? Reconhece que não tem um corpo técnico para operar, então ela demanda dentro de um contrato marco essa transferência de conhecimento, né? Preparar esse pessoal. Então, vou dar um exemplo. Guatemala. Temos um contrato agora em vigente, em execução. Parte do contrato é um programa extenso, muito extenso de capacitação do pessoal, né? E a gente vê o interesse e a intenção de melhorar. Mas como hoje não existe a qualificação técnica para controlar o contrato e para escrever o edital, eles demandaram de externos, né? Ou seja, empresas especializadas no ramo, em estruturar um projeto para o Guatemala. Um ponto importante a gente falar que não existe uma receita de bolo, né? Uma solução boa para São Paulo, por exemplo, ela não necessariamente vai ser uma solução boa para o Rio de Janeiro, né? Então, isso é um ponto importante. Então, tailor-made, né? Exatamente. Então, ou seja, um ponto importante é a estruturação de um projeto, o que você, Matias, falou. A gente vê muito Frankenstein em todo lugar, né? Então, eu copiei aquilo lá porque eu achei bonito, né? É inteligente, é sensacional, é novedoso, eu vou copiar. Né? Às vezes não serve para nada. Então você gastou dinheiro e não vai ter uso. É um elefante branco. Né? Então a gente vê muito comum. Né? Guatemala, temos uma empresa terceira fiscalizando. Por quê? É uma empresa especializada, neutra, contratada dentro de um outro contrato para fiscalizar que o meu contrato seja executado dentro dos termos previstos. Né? A nível técnico, a nível tempo, a nível quantitativo. Então, né? monitora SLA também, monitora tudo? Exatamente. Então, tem o SLA, os KPIs esperados, o comprimento técnico. Então, o semáforo A que tinha que ser instalado na rua tal, ele tem que cumprir tais características técnicas. Então, existe uma empresa terceira controlando, né? Por quê? Nesse caso, eles não têm uma estrutura técnica para fazer. Algumas cidades têm, né? Algumas cidades fazem esse controle. Então, por exemplo, Buenos Aires. Eles têm um corpo técnico para fazer o controle e a supervisão dos contratos, né? Eles estruturam os próprios editais, né? Lá, a gente não comentou de Buenos Aires. Buenos Aires tem o nosso sistema de Ecotrafis como umbrella, né? O objetivo era trazer todas as agências e todos os subsistemas para um único sistema. 4.000 cruzamentos, né? Eram 3.200 cruzamentos de sistemas independentes, 6 sistemas. Então, eu queria fazer um ajuste de tempo no cruzamento A ou numa zona. Eu tinha que ir no sistema A, depois no B, depois no C. Né? Que eles pediram em 2014, vou criar um sistema único, umbrella, para controlar tudo. Eu quero ver tudo e controlar tudo do mesmo ponto. Então, eles criaram um cockpit para os semáforos, para as câmeras, para os PMVs, para as bicicletas públicas. Eu quero saber quantas bicicletas públicas tem disponível em cada parada. Né? Para quê? Eu saber se está sendo utilizado ou não. Eu poder aumentar a disponibilidade, a oferta, porque há uma demanda. Ou reduzir uma oferta porque não existe demanda. Né? Então, existe um corpo técnico que estruturou os projetos e que faz acompanhamento e que anualmente revisa o plano de inovação. Né? Ele faz sempre 10 anos para frente e todo ano renova, porque a tecnologia vai mudando, a cidade vai mudando, né? Com a pandemia teve uma mudança brutal, muita gente que morava nas cidades foram para o interior, né? Ou mudaram de país, então é uma coisa, eu acho que a gente vai, certamente, um assunto de momento PVP, a gente vai falar a importância da questão de manter ativo e vigente e afinar durante a vigência de um contrato esses ajustes técnicos e requerimentos, né? Mas a gente vê, é muito comum lá fora, né? Tem alguns casos de sucesso, como a gente falou, agora de Buenos Aires, né? Tem algumas outras cidades também na América Latina que a gente poderia referenciar, que tem um corpo técnico qualificado, né? A gente tem alguns casos no Brasil que tem uma estrutura muito boa, técnica, que consegue demandar e controlar a entrega de um projeto de qualidade, né? Mas não vem ao caso mencionar quais sim, quais não, né? A gente referencia e esse é comum, né? Inclusive em países de primeiro mundo também. Tá? Onde demandam num setor Tenerife, na Espanha. Quem faz a engenharia de tráfego? Uma empresa privada, que não é Paris também. Então, ou seja, também é comum em algumas cidades que eu não tenho o corpo técnico e eu vou demandar de um setor privado para trabalhar comigo, mas dentro, quem controla sou eu, mas eu tenho uma cabeça pensante lá, executando o que eu preciso, né, no dia a dia. Tá. Do que o Davi comentou, acho que não está na nossa pauta, mas eu gostaria de perguntar, e uma resposta relativamente rápida, qual é a percepção do povo do Buenos Aires ali, principalmente, com relação a essa mudança de postura ali da Alcade, né, da prefeitura, depois dessa integração? Você tem algum dado, alguma informação relacionada a isso? Eles montaram um centro de gestão de mobilidade integrado, né, um grande centro de controle, com o objetivo de juntar
polícia, o pessoal da parte semafórica, parte de obras. Então, toda atividade, seja de infraestrutura, ou seja de transporte, ou seja de segurança, ou seja de semafórica, ela é coordenada. Então, uma obra, né, por exemplo, que é do pessoal de infraestrutura, de obras públicas, ela é coordenada com os demais, porque existe impacto direto e indireto também, né? Um evento, um jogo de futebol ou um show, né, de grande volume de pessoas que vão se locomover, precisa, né? Então, a gente tem visto... Isso funcionou não só para os gestores, né, para as agências que operam, mas também para o cidadão que tem segurança, que vai chegar, né? Vai chegar no tempo que ele queria, ele vai evitar chegar num lugar que está fechado, por exemplo. Então, a comunicação de forma antecipada, por exemplo, o Waze, a cidade dentro do sistema Umbrella, Ecotraffics, programa com antecipação o evento, porque o evento vai estar lá, na sexta-feira vai ter um show, a partir das 17 horas vai fechar as vias próximas. Aquilo é informado por Twitter, o X hoje em dia, né? O Waze vai estar fechado lá, o desenho. Isso foi programado de forma antecipada, inclusive o pessoal debate numa mesa digital, que tem uma sala de análise de crise. O pessoal debate quais são as ações ideais ou não, né? Avaliam ações passadas, o quão efetivas foram, para definir o que vai ser feito naquele evento, né? E depois medir novamente. Então, é um projeto muito interessante, o pessoal pode buscar, tem vários desenvolvimentos, inclusive com um banco mundial que participou também ativamente no desenvolvimento do projeto. Então, acho que é um projeto referente, né? Como eu falei, não é o único, tem outros projetos muito interessantes para referenciar, mas é um projeto que ele beneficiou a gestão, né, as agências, diferentes agências que atuam dentro do Centro de Controle de Mobilidade, né, e o cidadão que acaba usufruindo ou beneficiando-se dessa boa gestão, né, de forma coordenada. Do resultado ali, exatamente, do tráfego, tudo isso. Exatamente. Um boot, por exemplo. Hoje você pega seu celular, vai no Waze da cidade, né, e você digita, quero saber como é que está o tráfego, ou quantas obras, se no meu caminho vai ter uma obra, por exemplo, que vai impactar, né? Ou se vai ter algum evento, quais serão as vias fechadas. Então, de forma fácil, né? Com linguagem, hoje com IA, você digita o que você quer saber, sem aquela opção 1, 2, 3, não, você digita o que você quer saber e ele te responde a informação em tempo real, né? Então, é muito interessante. Tá, você comentou de Buenos Aires e eu quero fazer um apontamento aí, porque eu acho que eu vou tocar num ponto interessante para algum gestor público que esteja assistindo a gente aqui, que é o quê? Você falou que lá em Buenos Aires tinha sistema de PMV, semáforo, a questão da gestão das bicicletas, e depois a gente tem a nossa solução como um umbrella, exatamente, conectando todas elas e ele vendo um único sistema, tendo os dados todos esses outros sistemas, né? Ou seja, para um gestor público eu acho que isso é extremamente importante, porque ele não precisa se desfazer do legado, né? Você não vai jogar o dinheiro que ele já investiu fora. Você vai dar mais inteligência e mais visibilidade porque ele já tem hoje. Sim. Ou seja, você está agregando funcionalidades para ele e facilitando a vida dele, né? Correto. Totalmente correto. Um ponto importante, a gente sempre fala, é importante isso. Existe um investimento, né? Pouquíssimas cidades tomam a decisão de falar, vou renovar tudo. Existem projetos, mas são ímpares, né? O projeto da Guatemala, por exemplo, que a gente mencionou, vou tomar isso como referência, ela decidiu renovar toda a infraestrutura semafórica da cidade. 500 cruzamentos, postes, semáforos, cabeamento, controladores, comunicação, tudo, né? Davi, mas isso porque é uma tecnologia antiga, muito obsoleta, e que você não conseguiria hoje com as soluções tecnológicas ter um controle. Então, exatamente, porque se fosse novo, né, ia levantar a questão política, vão trocar o cabo de... Então, era uma tecnologia que não tinha possibilidade de atualização tecnológica, então realmente era necessário. Faz todo sentido, estruturas degradadas, semáforos bastante degradados também, então teve uma iniciativa, mas um investimento muito alto, né? Um ponto importante é o que o Matias abordou, e eu vou puxar, inclusive, né? Existe a questão compatibilidade tecnológica, né? A gente vê muitos contratos em várias cidades da América Latina. Você casou com um fornecedor e você tem que comprar placa, elementos dele, sistema dele para o resto da vida. A gente busca, né? E por isso que a gente sempre vai na tecla. É importante definir um padrão, né? E que o que você comprar possa conversar com os demais elementos. Sim. Não você procurar um fornecedor pela qualidade técnica e pela cooperação dele, mas sem casar com ele. Um ponto importante. Aqui não vou falar de
Empresa A, Não, empresa não, B. Exatamente, Você né? fala, acho que Mas- de protocolo, principalmente. Exatamente. Né? Então, o protocolo. E aí o Matias certamente vai falar que o protocolo não é só comunicação, mas isso é muito importante também, Sem né? dúvida. O protocolo define um protocolo aberto. Eu não vou depender de ninguém, eu não tenho que pagar para ninguém amanhã. Ah, eu quero colocar outro controlador. É o mesmo protocolo? Sim, Então, por favor. Colocar um outro painel, colocar uma outra isso aí câmera. é Exatamente. importante. NTCIP, Buenos Aires. Vamos puxar de novo Buenos Aires, né? Então, lá em 2014, decidiu que era um sistema único, mas, evidentemente, eu não posso trocar todos os controladores da cidade. Começou em 2014, os projetos. Começaram a renovação tecnológica. Começaram. Hoje estamos em 2025, não finalizaram ainda. Por quê? Porque a cidade não vai ter dinheiro para trocar 4.000 cruzamentos. Nenhuma cidade. Nem né? faz isso, né? Não tem Nenhum, sentido. Não tem sentido. Por quê? Funcionavam os cruzamentos. Existia a possibilidade de comunicação. E se existia a possibilidade de comunicação com um centro de controle. Então, o Umbrella, ela centralizou todos os controladores que permitiam essa centralização. Já está falando dos 4.000, 3.200. Aí existem muito que não conversam. Por quê? Porque não chega a comunicação lá ainda. Né? Existe um projeto também, junto com isso, é a modernização. Então, tem um sistema antigo que não comunica por quê? Porque não chegou fibra, vamos dizer. E a gente levou fibra ao local. Agora comunica, né? Foi Atualizou. Via rádio também, Via Wi-Fi, rádio, né? via 4G. Do né? mesmo jeito, né? Exatamente. Então, existiu a gente herda, esse é um ponto importante. A gente sempre busca, o objetivo aqui não é fazer o cliente gastar de forma innecessária. Né? Esse é um ponto importante. Em vez de gastar trocando o que pode ser ajustado, vamos investir em outras coisas. Ajusta aquilo lá, faz funcionar e vamos investir em outros elementos. Né? Então, a gente usar o dinheiro de forma inteligente. Então, eu acho que é importante isso, a mensagem, né? E você sempre buscar essa construção de forma pensando no dia de amanhã. Né? Então, definir um protocolo com base nos padrões da cidade, com o interesse da cidade na parte de controle. E hoje, quem quer entrar tem um procedimento de avaliação, uma prova transparente. Tem que aprovar um controlador para poder entrar. Tem que comunicar com um sistema padrão, né? Cumpriu, pode ser da marca A, B, C ou W. Isso pra gente é ótimo, porque a gente é agnóstico ao fabricante. Exatamente, né? Então, aquela pergunta, comprei agora uma câmera Y, funciona? Funciona. Cumpre o protocolo padrão? Cumpre. Vai pegar. Não existe uma demanda ou uma... Não, você tem que pagar X mil dólares para poder entregar. Não. Você comprou um pacote, né? E você tem liberdade para eleger quem você quiser. Exatamente, né? E que seja pela qualidade, não pelo preço, normalmente. E você consegue particionar o projeto, né? Você não precisa, Exatamente. como vocês falaram, trocar 4.000 cruzamentos, 4.000 câmeras. Você vai colocando 100 numa... A exceção, né? Quando realmente é inviável, né? Isso. Então, a gente tem... Vou puxar Buenos Aires novamente, eu vou mudar depois porque pra gente mudar de cidade, mas a gente tem câmeras câmera de 14 anos lá funcionando com o sistema. Cabo coaxial ainda. Que não deve ser nem digital, né? Câmeras analógicas com um decoder. Normal. Com um encoder e um decoder lá no centro de controle. Essa câmera já tá bem paga, né? Essa com certeza já, né? Essa, às vezes até nem vale a pena, colocar o adaptador, mas o que eu falo é que é um ponto importante, né? A gente existe possibilidade de entrar numa cidade que existe uma estrutura, a gente chama de projetos brownfield, né? Evidentemente vai ter necessidade de algum ajuste, mas existe sim a possibilidade de pegar uma cidade com infraestrutura existente e torná-la mais inteligente. Tá. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Show. A gente estava comentando de Buenos Aires, você comentou um pouco de Guatemala. Quando a gente vê para esses países mais maduros, você vê que já estão pensando em sistemas inteligentes ou eles ainda estão lá... Não, semáforo inteligente, alguma coisa assim. Você consegue ver essa evolução lá fora também já ou ainda não? Bom, é questão dos semáforos inteligentes ou sistema inteligente. A gente sempre fala projeto e inclusive, tem projetos que começaram com um slogan semáforos inteligentes e abortaram. E explicaram por quê. Inclusive, até tive a oportunidade de participar de um podcast onde a cidade questionava o que vai acontecer com a cidade, qual vai ser melhor, né? Semáforos inteligentes. E eles pediram inicialmente, não falemos dos semáforos inteligentes. Mas a gente acabou buscando esse espaço para transmitir a mensagem. Não é o semáforo que é inteligente, é o sistema que é inteligente, né? O semáforo, evidentemente, na ponta, ele tem uma certa tecnologia que lhe dá autonomia para ajustar, para decidir, mas é importante você levar a inteligência para o centro de controle.
né? Você controlar a sua cidade de forma inteligente, né? Então, é importante, os sistemas de gestão de tráfego inteligente, eles existem há muitos anos. A gente pode falar, o Matias vai poder comentar de cidades do Brasil que tem tecnologia da parte de controle adaptativo em tempo real, com câmeras de contagem, isso há mais de 30 anos, né? A gente pode referenciar algumas. Você pode, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos cidades de referência São Paulo, Belo Horizonte, e começou há mais de 30 anos atrás semáforos inteligentes. E que tem com algoritmos onde você realmente trabalhava com da parte semafórica, a gente chama de ciclo, tempo de verde e defasagem, né? Então, que realmente você trabalhava com esses 3 itens que são importantes para a gestão semafórica, né? Então, a gente já existe isso há mais de 30 anos. É uma engenharia de tráfego. É uma engenharia de tráfego. Então, isso existe há mais de 30 anos. O problema foi, por exemplo, como eu disse lá no começo, né? Algumas vezes as cidades deixam o seu legado de lado, né? E é muito... você precisa de muitas pessoas, muito pessoal técnico para estar operando esse sistema. E algumas prefeituras, como o Davi comentou, o cara fica lá alguns anos, 2, 3 anos, presta concurso, sai fora. Entra outras pessoas no lugar. Essas pessoas não têm a mesma qualificação, não teve o mesmo Zero conhecimento que a outra tinha. Então você vai perdendo esse legado e quando você vê, acabou. E aí você vê, por exemplo, algumas licitações, cidades grandes, vamos fazer esse sistema inteligente, mas já existia antes. O problema não é você ter o sistema inteligente, o problema é você manter Criar um processo e não é nem o sistema, você manter pessoas, eu brinco, inteligentes que deem continuidade ao projeto, né? E aqui no Brasil, como eu imagino eu na América Latina, infelizmente você não tem um projeto de governo, você tem um projeto de momento, e a cada 4 anos você muda tudo, cara. E aí isso acaba atrapalhando toda a cidade. Por quê? De 4 em 4 anos você muda o governo, muda as pessoas, muda a direção e cada hora um quer fazer uma coisa diferente do outro. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil que eu vejo em relação a isso, né? E complementando meu amigo Davi, eu costumo brincar, né? Uma coisa é semáforo inteligente, outra coisa é sistema inteligente. Tem semáforo inteligente? Tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o VLT no Rio de Janeiro, que nós temos lá, né? O VLT no Rio de Janeiro, toda a inteligência da gestão, da prioridade do VLT, está no controlador, não está no CCO. Mas isso é o quê? É específico, por quê? É uma forma, é um sistema que nós encontramos de ser mais eficiente você ter a gestão local do que ter a gestão central. Por quê? Porque se você tiver uma perda de comunicação, uma série de coisas, ele funciona localmente. Então, ele não vai perder essa eficiência. Porém, tem outras aplicações que eu preciso que a inteligência seja na central. Tá. Que aí eu acho que o Davi pode até explicar um pouquinho melhor, que é o que o pessoal tem feito em algumas cidades aí, que a gente chama de sistema adaptativo. Eu acho que essa é a diferença básica. Então, você tem sistemas inteligentes, o controlador como base, e você tem também outros sistemas que você depende do CCO. E, analogamente, a gente pode trazer isso, por exemplo, para câmeras. Você tem câmeras que têm inteligência na borda e outras no CCO. É um ponto importante aí, desculpa, melhor só para Sim, claro. tomar o gancho a questão da América Latina. A gente tem algumas cidades que identificam o sistema inteligente como prioritário. Tanto é que alguns projetos, o primeiro passo é munir o centro de controle de um sistema de gestão inteligente, antes de começar a colocar elemento na rua. Inclusive, às vezes, a fase do projeto de munir um centro de controle robusto, que vai receber toda a tecnologia que vem depois, e principalmente a tecnologia que já existia, ele vem como fase principal do projeto inicial. Então, mune um centro de controle, um cockpit para controlar a cidade e depois começa a trazer tecnologia, elementos e informações para o centro de controle. Né? Desculpa, Miró. Não, tá perfeito. O que eu queria comentar só que o Matias falou do VLT, eu acho que seria interessante comentar, mas falar qual que era a expectativa da cidade com relação aos tempos e qual foi o resultado que a gente obteve depois da otimização que nós fizemos com o nosso sistema, né? Dos trens, né? Eu acho que teria um tempo lá do percurso
ponto A, ponto B, X minutos. E com a otimização que nós fizemos com o tempo, isso reduziu em X minutos, né? Acho que esses minutos eu acho que você tem, você tem bem de cabeça, né? Então, o VLT foi um sistema bem interessante. Por quê? Porque foi todo feito um desenvolvimento para atender aos requisitos. Esse foi um requisito bem interessante, bem pesado, né? Por quê? Porque você tem KPIs, né? Nós nem falamos nisso, mas, por exemplo, o VLT tem KPIs, ou seja, ele tem que entregar resultados para a cidade, né? E, por exemplo, quando nós começamos a fazer o VLT no Rio de Janeiro, tinha um tempo estimado entre, me lembro até hoje, Santos Dumont e a última estação que era ali perto da rodoviária, a previsão inicial é que teria mais ou menos em torno de 32 minutos. Com as paradas, Tá? ele Com as chegaria paradas, a 32 minutos ele chegaria de um ponto da... As paradas nos pontos, não nos semáforos. Isso não, é nos importante. pontos, né? Não, com todo, o tempo de percurso previsto, imaginado, era 32 Tempo de minutos. viagem, 32 tempo de viagem, 32 minutos, tá? Depois nós vimos que dava para fazer algumas melhoras. Depois que nós conseguimos fazer algumas melhoras, esse tempo de viagem se reduziu até 26 minutos. Então você conseguiu reduzir de 32 para 26. Parece pouco, mas é muito. Sim. São 6 minutos, tá? Dentro de uma cidade. Ou seja, isso implica no quê? Menos trens, porque a viagem é menor, menos trens e mais passageiros. Se tem mais viagens, é o que você falou, mais passageiros, menos lotação, né? Sim. Mais conforto. Mais conforto. Então, e foi um projeto muito interessante nesse sentido, de KPIs, né? E toda a inteligência ficou no controlador devido às características da cidade. A gente conhece um pouco o Brasil, né? A gente brinca, né? Infelizmente, no Brasil, as características são muito diferentes, por exemplo, da Europa, né? Onde você tem, por exemplo, vamos imaginar, a fibra ótica, a comunicação, ela é toda aterrada. Aqui no Brasil, você faz aéreo, a probabilidade de rompimento é muito grande. Então, uma série de coisas, né? Então, em detrimento disso, nós optamos por fazer toda a lógica no equipamento, no controlador, tá? E hoje, nós estamos desde a época lá, desde 2015, né? 2014, né? Foi para as Olimpíadas. Exatamente. Então, até hoje o sistema funciona e nós estamos mantendo ele, trabalhando. E eu acho que é o único sistema realmente VLT do Brasil que tem prioridade. E essa prioridade, a gente está falando de trem, mas poderia ser para o BRT, poderia ser para as linhas, né, para as faixas específicas de ônibus, tudo isso, né? Hoje a gente está trabalhando, eu costumo brincar, né, que a gente fala que é um sistema de prioridade inteligente para ônibus, né? Então a gente tem uma cidade no interior de São Paulo que nós estamos trabalhando hoje e funciona da seguinte maneira: eu só vou priorizar o semáforo se o ônibus estiver atrasado, porque se o ônibus não estiver atrasado, não tem lógica eu priorizar. E hoje a maioria dos sistemas, ele prioriza total. Ou seja, o ônibus está chegando, se está atrasado, adiantado, no horário, ele vai priorizar. Não, a ideia nossa é priorizar se o ônibus está... Ele não é o sistema inteligente. Isso, ele não é um sistema inteligente. Então, um ônibus adiantado, ele é tão ruim quanto o atrasado. Exatamente. Você chegou para pegar o ônibus naquele horário e já passou. Né? Sim. Então, o que o Matias comentava a respeito do ônibus, né? A prioridade inteligente. É sumamente importante porque um ônibus adiantado, ele é tão ruim quanto um ônibus atrasado. Né? Você tem a previsão de pegar o ônibus às 10h15. Você chegou lá, o ônibus já passou, tem 3 minutos. Então, esse controle é importante. Melhor ainda quando você tem um sistema, né? A gente tem alguns casos onde o nosso sistema publica a informação, né, na estação de ônibus, nos painéis ou no celular do cidadão. Em quanto tempo vai chegar o ônibus? Melhor ainda. Né? Eu consigo te permitir você sair de casa faltando 3 minutos, porque até você chegar ao ônibus é 1 minuto e meio e você tem tempo ainda de se arrumar lá para pegar o ônibus, né? Buscar o cartão lá, o Vale Transporte. Então, isso é muito importante. E a questão dos KPIs, eu acho que o Matias tocou um assunto que a gente tem visto a degradação dos contratos das licitações. O KPI hoje e SLA é somente mencionado em contratos de manutenção. Né? Hoje os termos contratuais, exigências e a parte de controle, como o agente público pode controlar um contrato? Através de indicadores ou através de especificações técnicas, né? Mas o indicador é muito importante. Quito, 2011, 2015, com a implementação, existia uma demanda de melhora com um adaptativo em tempo real da cidade de 20%. Existia uma melhora que tinha que medir antes,
e depois a implementação. E existia uma melhora para entregar. Até no caso de Belo Horizonte também existia uma melhora contratual. Se eu não chegasse naquele KPI, eu tinha que me esforçar para melhorar, né? Hoje em dia, pouco se utiliza, pouco se vê isso, assim, contrato de manutenção. A nível de implantação. A nível de implantação não se vê porque mais. você vai mostrar para a população o resultado Exatamente. daquela implementação. Como né? vender um projeto a nível político depois, Sim. né? É muito difícil você fez Melhorei investimento de 5. X%, né? Reduzir em X%. Qual o benefício que eu trouxe de volta? A gente sempre transmite isso, muito importante. Agora, o projeto da Guatemala, não existe um KPI contratual da melhora, do índice melhora, né? Mas a gente se comprometeu com a cidade de realizar uma melhora e de demonstrar isso através de dados, né? Para, inclusive, ajudar a parte da agência e do governo a demonstrar a cidade, porque foi um projeto muito criticado. Vai gastar tantos milhões de investimento trocando toda a tecnologia. Mas não era só isso. Existia engenharia, tecnologia de ponta, parte de câmeras de controle, dados de tráfego, para a parte de controle em tempo real, para melhorar realmente com os dados, onde você pode demonstrar a eficiência e o pessoal já está vendo hoje. A gente fez questão de demonstrar, tem trechos onde o pessoal demorava 1 hora, né, para fazer um percurso, hoje demora 35 minutos. Então, um ponto importante também é demonstrar naquele momento, evidenciar, porque o pessoal depois passou alguns meses, se esquece. Se não manter a operação, né? O mesmo Quito, né? Falou um dia, o sistema não funciona, passar alguns meses de que já tinha sido entregue. Desliga o sistema. Ele pediu, né? Passou, acho que 30, 40 minutos, falou assim, por favor, liga aqui. Mas aí o caos já tinha ocorrido. Horas para poder restabelecer. Horas e horas. Então, um ponto importante é isso que o Matias comentou, KPI. E outra coisa de KPI que eu vejo, não é só... A gente está falando um pouco da parte semafórica, né? Do semáforo inteligente, mas a gente está falando de sistemas. Você também pode medir ou ter um KPI sobre o sistema. Nós temos uma cidade que a gente implementou na Serra Gaúcha, que esse ano foi publicado, né, agora há pouco, que o ano passado, em 2025, ela teve uma queda no índice de criminalidade, não é? No índice de criminalidade dos últimos 15 anos. Últimos 15 anos, isso. 15 anos, isso. 24 já tinha dado uma queda absurda. Sim, e 25 foi a menor dos últimos 15 anos. E o que você atribui essa queda? Eu atribuo essa queda a uma série de fatores. Por exemplo, uma manutenção do sistema, a implantação do software de gestão e a integração entre os órgãos de segurança. Por quê? Nessa cidade, todos os órgãos de segurança têm acesso ao sistema. Fantástico. E é um sistema guarda-chuva, como disse o Davininho. Nessa cidade nós temos a parte semafórica, tem a parte de segurança, tem PMV, tem CFTV, tudo no mesmo ambiente. CCO, tudo Aquele no mesmo cercamento, ambiente. né, da cidade. Cercamento eletrônico. Então, isso demonstra que o KPI não precisa ser medido só deslocamento. Você pode medir também a nível de segurança. Você diminuiu a insegurança, né? Sim. Se melhorou a segurança, você diminuiu a insegurança. Tá? E nessa cidade nós estamos implementando outras tecnologias que vão ou que visam melhorar a vida do cidadão. Isso é fundamental, né? Que eu acho que é o fundamental para nós como um todo, por isso que eu falo, né? Uma coisa é semáforo inteligente. Semáforo inteligente é local ali. Agora, o sistema de gestão inteligente, você envolve outras tecnologias. Sim, E traz resultados. Que trazem resultados para a cidade como um todo. E muitas vezes utilizando da mesma infraestrutura, esse é um ponto importante, Sim. né? A mesma câmera que está instalada lá para fazer contagem veicular, que ajuda no semáforo, ela ajuda na parte do controle. Alguns minutos atrás você comentou sobre uma palavra que ficou na minha cabeça e agora você comentou outra palavra. A palavra anterior tinha sido demanda e agora você falou de infraestrutura. Você consegue dar uma visão geral, uma introdução no tema de gestão de demanda, de infraestrutura, de tecnologia para esse tipo de solução de mercado? Um bom ponto, e eu acho que eu vou tomar um espaço para comentar um pouco da relação entre elas e a importância entre elas, né? E aí a gente vai falar a questão da programação, planificação e gestão das informações disponíveis, né? O que a gente vê em muitos países da América Latina é a questão da definição de uma diretriz do que eu vou fazer de forma independente. Por exemplo, Ministério de Obras Públicas, eu vou criar um novo viaduto aqui, né? Eu preciso aumentar a capacidade. Infraestrutura, normalmente, ela visa criar novos caminhos para aumentar a capacidade ou dar
a chegada em algum lugar, né? Normalmente é aumentar a capacidade. Vou construir um centro comercial, um shopping. Eventualmente tem uma necessidade de compensação. Eu tenho que criar novas vias para o pessoal chegar lá, senão eu vou colapsar a cidade. Eu vou aumentar a capacidade para a chegada. Mas muitas vezes não é tomado de forma coordenada com uma outra medida. Parte de tecnologia ou da parte de gestão, metodologia de controle, né? A gente vê muito isso, pouquíssimo a gente vê dessa coordenação entre as diferentes áreas e as diferentes ações de forma coordenada para evitar. Uma infraestrutura é caríssima. Criar uma ponte, aumentar uma faixa, né? Ela tem um efeito imediato, né? Eu moro no sul, em Florianópolis, criaram agora a terceira faixa da SC 401. Melhorou muito, né? Muito. Mas se não for tomada alguma outra ação conjunta da parte de gestão de dados, gestão de informação, controle semafórico, ela vai colapsar. Era essa uma pergunta que eu ia até te fazer. Como que você vê esse equilíbrio e a importância de infra mais tecnologia? Eu comentei a questão da parte de uma rodovia, né, que ela dentro de uma cidade, sim, né? sim. Então, por exemplo, São Paulo. Tive a oportunidade e adoro São Paulo, né? Por 10 anos aqui. Marginais. Foi falado diversas vezes, vão colocar pedágio nas marginais. E, evidentemente, quando a gente fala de pedágio, sempre a questão política é negativa, né? Mas, olha, ajudaria muito. Gestão da demanda, né? Como eu consigo... Importante, o que é gestão da demanda? Eu vou influenciar ao usuário ele tomar uma decisão, se ele vai sair ou não. O pedágio é uma gestão da demanda, no caso do pedágio urbano. O rodízio, né? Eu vou comentar. América Latina, né? Eu não vou tomar, inclusive, eu vou deixar um espaço para o pessoal comentar do Brasil, mas Colômbia, pique e placa lá, o rodízio, né? Vou restringir. O que acontece? Em todos os países. Vou comprar outro carro, porque eu preciso sair, eu preciso trabalhar. O que foi feito lá? Chama pique e placa solidário. O que ele faz? Eu não quero comprar outro carro, eu vou pagar para usar meu carro, né? Eu preciso levar minha esposa no médico. O que a gente faz? Em muitos países, a gente sai e vai tomar uma multa, né? Sai mais barato tomar uma multa do que pagar um Uber. Ou um táxi para ir ao hospital e voltar, Sim. né? Lá não. Foi feito um programa, e muito interessante que foi feito um programa que você pode pagar para usar um dia, uma semana, um mês ou um ano completo, né? Um semestre, você paga, né? Importante, antes de você pagar, você tem que assistir um vídeo de 5 minutos para entender por que você está pagando. É importante, porque quando foi criado, o pessoal falou, poxa, vou colocar o dinheiro lá e vai sumir, né? Não. Eu já pago o IPVA. Exatamente, exatamente, eu pago o IPVA. Tudo. O dinheiro, ele é convertido para infraestrutura de transporte público, para melhorar. O que acontece? A gente coloca um rodízio, né? Mas não melhora a parte de infraestrutura de transporte público. Então, qual a solução que eu dou para o usuário? Né? Porque você está punindo, né? Estou punindo no final. 2, 3 pontos na carteira, uma multa. Exatamente. Né? Por trafegar naquele período, e você não está dando uma outra oportunidade. Vou ter que comprar um carro, andar de Uber ou E um dia você pode tomar 2 multas de manhã e à tarde. Então, exatamente. Acho que assim você dá uma oportunidade tremenda, né? Para a pessoa decidir. Exatamente. E você transmite essa informação, você consegue você controla, arrecadar né, dinheiro para poder investir em transporte e você faz essa geração de demanda. Você fala, hoje o que a gente faz? Ou a gente sai antes do rodízio, ou sai depois do rodízio, né? Ou tem um segundo carro, né? E fala, eu vou com o carro da minha esposa, ou fica em casa. Também tem. Hoje a questão do home office facilitou muito, né? Mas, por exemplo, a gente tem ainda colapso nas marginais, né? Em várias cidades. Não estou falando nem de São Paulo, mas a questão existe sempre uma rodovia que chega numa cidade, né? E poucas rodovias, elas têm uma cobrança dinâmica. Pouquíssima. Acho que é ímpar, né? Hoje não existe, e aí vem um pouco da cooperação entre a rodovia e a cidade. Né? Essa controle de demanda. Eu vou cobrar mais quando tiver um tráfego intenso e vou cobrar menos quando não tiver um tráfego intenso. Para quê? Para deslocar o pico da curva e eu usar melhor a minha capacidade de locomover, de mover pessoas. Eu acho que o Miró pode estar falando um pouco melhor que isso. O Flip Flow da Dutra. Sim. Porque, só que antes dele fazer a pergunta... Vou dar um exemplo, que você perguntou de infraestrutura, né? Por exemplo, São Paulo, eu me lembro que quando estavam estudando fazer a faixa do meio, a faixa central, diziam que ia melhorar, ia ficar bom, inclusive até na época... até na época teve todo um projeto para se fazer um ITS na Marginal, de entrada, colocar uma série de câmeras, mas por motivos alheios aí acabou não dando certo, né? Mas quando quem conhecia um pouquinho de engenharia de tráfego falava, isso aí vai durar 2, 3 anos. Por quê?
No início vai ser uma maravilha, meu. Aí só que todo mundo que utilizava outras vias vai começar a usar aquela via, por quê? Porque ela está melhor. Então a tendência é o quê? É ficar ruim. Hoje você vê isso, você vê uma marginal parada. Não adianta, dependendo do horário, tá parada. E só não tá pior, por quê? Porque você proíbe caminhões em determinados horários. Então aí você dá um alívio e aí você cria o quê? Você cria o rodoanel. Mas o rodoanel, quem anda também no rodoanel já tá vendo que lá tá deixando de ser uma rodovia e tá virando uma avenida. Você está tirando daqui do centro de São Paulo e jogando para lá. Sim. Então, eu concordo com você. Nós temos que começar a pensar em alguma coisa em relação a criar condições de nós podermos utilizar as vias. Porque não adianta nada você criar só novas avenidas, novas rodovias, porque a tendência é logo colapsar. Colapsar. Exatamente. Exato. Aí, Antônio, você pode falar, Mira, um pouco sobre a Dutra, que eu achei interessante o que eles fizeram claro, lá, né? é uma rodovia, né, de grande fluxo diariamente, né, que chega na cidade, chega em São Paulo, de Guarulhos, né? Então a gente implementou ali o Free Flow. Nós temos toda a parte da pista expressa, né, que está priorizando hoje o usuário que vai para uma viagem mais longa, vamos colocar assim. Então você dá alternativa para os usuários utilizarem a marginal sem pagar o pedágio, né? Ou se ele está com uma pressa ali, ou ele precisa ir no aeroporto, ou ele quer cortar aquele tá atrasado, ele quer cortar aquele congestionamento, ele vai pela pista expressa e vai pagar ali uma tarifa condizente com o horário, com o fluxo de veículos que está na pista, né? Então você dá a oportunidade. E a pessoa que está seguindo viagem ali para Arujá, para São José dos Campos, ou seguindo viagem para o Rio de Janeiro, ele vai continuar utilizando a pista expressa, vai chegar mais rápido, porque ele não vai precisar adotar ali o tráfego da marginal, né? Da marginal da Dutra. Né? E vai seguir viagem. Então, são dois pontos bastante importantes e interessantes. A priorização do tráfego de longo percurso, né? E também dar a opção do usuário utilizar uma pista mais expressa para chegar ao seu destino. Né? Então, hoje implementamos aí, são quase 350 mil veículos dia, nos dois sentidos, né? Que hoje a gente está cobrindo e tem uma tarifa dinâmica, né? Baseado no fluxo de veículos e também a criação de viagens, porque ele pode entrar no ponto A, sair no ponto B, entrar no ponto A, sair no ponto C, e com isso ter uma alternativa que poderia ser aplicada em cidades, sem dúvida nenhuma. Excelente referência. Isso eu acho muito importante entrar nessa mesa de discussão. Agora, eu queria falar um pouco de tendência. Vamos mudar um pouco essa questão de falar um pouco de tendência. A questão de IA, carro autônomo. O que a gente está vendo sobre isso? Um ponto importante aí, vamos lá. Tem toda uma gestão de demanda sobre isso também, né? Aí, por exemplo, o Davi pode falar da América Latina, eu posso falar do Brasil. No Brasil, isso vai demorar para chegar, infelizmente. Mas vai chegar. Vai chegar, mas vai demorar. Por quê? A gente tem conversado com algumas cidades, né, algumas prefeituras, em alguns fóruns, né? E no Brasil, isso vai pecar onde? Infraestrutura. É o que a gente discutiu anteriormente, tá? Infraestrutura. Para você ter um sistema desse, IA você pode até colocar, você coloca em câmeras, você faz pontual, você consegue trabalhar. Agora, conexão, carro, vai ser um pouco mais complicado, por quê? Infraestrutura. Isso hoje ainda requer infraestrutura. E no Brasil, poucas cidades têm intenção de fazer isso. Mas através de infraestrutura, Entendeu? eu entendo porque o investimento é muito alto. É muito alto. E aí vem as concessões, as PPPs, para ajudar nisso. Mas dentro de uma cidade, como é que você faria isso? Será que a gente não consegue? Que é um assunto interessante abordar. Desculpa, até cortei o Davi, porque perguntei da América Latina. Porque no Brasil, essas discussões a gente teve. Tem uma cidade que está pensando em fazer isso, mas é aquilo, pensando, só que um projeto a médio e longo prazo, bem longo prazo. Por quê? Falta de dinheiro, infelizmente. E aí você tocou num assunto interessante, PPP. Não sei, aí... Como é que você vê isso aí fora do Brasil, Davi? Discutindo, Vou começar pela parte da inovação, né, as tendências, né? Eu acho que IA hoje, a gente utiliza um termo muito genérico, mas o IA ele é muito
amplo, né? Sim. Então, existem cidades que hoje utilizam IA para parte dos processos, né? Eu acho que faz todo o processo digitalizado com o Minority Report em um quadro lá tecnológico, eu consigo ver o que vai acontecer em alguns segundos, né? A gente tem alguns casos onde existem modelos baseados em IA para a questão de análise preditiva, né? E permitir ao operador, ao agente, né? Ao centro de controle tomar uma decisão antes que ocorra um colapso, né? Sim. Mas são pouquíssimos casos, né? IA, vamos lá. A gente fala câmera, tecnologia, deep learning, análise de informações, dados, um ponto importante. Onde vão os dados da câmera? Contagem. Como é que é analisado depois? Teve um cliente que recentemente, eu acho que agora novembro, dezembro, a gente estava conversando, ele falou, eu tenho muitos dados. A gente fala, normalmente, quando a gente fala de dados, a gente fala do Data Hub, o Data Lake, e ele fala assim, eu tenho um lago negro, porque os dados vão para lá e nunca mais saem. E eu não consigo mais achar, porque eles se perdem lá. Então, eu tenho muito dado, mas eu não utilizo o dado, né? Isso é o mais comum, né? Ele tem muita informação. Aí, quando a gente... Vamos tomar aquele... No começo, a gente falou de sistemas independentes segregados. Cada sistema desse gera um monte de informação. Mas está lá naquela base de dados daquele sistema. E não centraliza. Então, o que a gente fala hoje, o IA é um ponto importante onde podemos utilizar o IA. E onde a gente vê como tendência hoje. Nos dados. Muito importante. E aí, quando eu conecto todo mundo, o Umbrella, vou trazer todo mundo para conversar num ponto só e cooperar, juntar os dados e tomar ações baseadas em dados atuais e históricos, né? E projeção de dados futuros, né? Fala de projeção baseada em modelos, baseada em análise de dados, baseado em IA. Isso para mim, eu acho que é uma tendência de agora, né? E é uma tendência viável para o Brasil, para vários países da América Latina, que é fácil. Veículos autônomos, eu acho que ele está um pouquinho mais longe, né? Longe. Em ponto importante tem veículo autônomo e veículo conectado. São duas tecnologias totalmente diferentes, né? O veículo autônomo está mais longe. O veículo conectado, não tanto, né? A gente está vendo alguns países da América Latina, ainda está um pouco distante, né? Porque requer, o que o Matias falou, infraestrutura, né? Eu vou ter que colocar antenas, dispositivos nos veículos. Muitos veículos hoje têm um dispositivo de fábrica, mas não estão ativos porque não está regulamentado, né, a tecnologia. E aí vem os padrões demais. Mas tem algumas cidades na América Latina que estão fazendo testes com veículos conectados, mas que tudo no transporte público, né? É uma frota menor do que os veículos de passeio, né? Sim. De turismo, né? E é uma frota que pode viabiliza você prioridade semafórica, né? Em tempo real, a informação do veículo está danificado, né? Se está atrasado ou não, conseguir transmitir uma informação para o condutor, né? Indicando que você está atrasado 15 minutos, por favor, acelere, né? Uma rota alternativa por conta de um acidente. Então, eu tenho vários benefícios e hoje estão testando nessa parte, né? São tendências, eu diria que, no meu ponto de vista, evidentemente, né? De repente, meus colegas têm alguma opinião diferente. IA na parte de dados, primeiramente, gestão dos dados. É muito importante. Os dados são uma fonte de extremamente rico, né? poderosa, né? Para tomar decisão imediata ou no futuro, planejamento. Vou planejar, com base em quê? Não tenho os dados, né? Ou tenho os dados, mas não consigo utilizá-los. Então, esse é um ponto, acho que para mim, a tendência de agora, eu diria hoje, IA em dados, né? IA na operação, por exemplo, o nosso sistema tem um robô. Você não lembra o que fazer no caso A. Você escreve, aconteceu um acidente e tal. Ele te indica qual o plano ideal para você tomar a ação. Você não precisa ter aquele catálogo de planos de 500 páginas na mesa. Aconteceu um derramamento de um líquido perigoso tipo Y, né? Que nunca acontece a cada 50 anos. Como é que eu vou lembrar no plano de ação? Escrever, então existe essa parte de tecnologia de LLM, em parte de você pede uma coisa e te responde, recomendando uma ação pontual, mais segura, com rastreabilidade. Então, para mim, IA baseada em dados é o agora, né? A gente tem que focar nisso, é um ponto importante. E aí a gente tem que voltar na junção dos contratos, a avaliação da requerimentos, bem a questão que o Matias falou. Acho que no final a gente acaba juntando todas as peças que a gente falou até agora, nesse conhecimento da tecnologia para demandar uma tecnologia abrangente e interoperável para garantir que tudo converse, para garantir que o dado seja... Eu acho que IA, uma coisa importante também no nosso sistema que a gente usa IA, por exemplo, na área de segurança. Por exemplo, você pode usar uma IA numa parada de ônibus e colocar numa IA para reconhecer se o cara está armado, se o cara está com uma faca. Comportamento, né? Comportamento. Você consegue analisar então, isso. você consegue fazer essa análise através de IA.
E isso serve para a parte de segurança, que nós estávamos comentando um pouquinho atrás. A parte de segurança usa muito a parte de IA, né? E outra, que o Davi também comentou um pouco, sobre subsistemas, né? Por exemplo, hoje nós temos na cidade, você tem subsistema de fiscalização, radar. O radar hoje te oferece N informações, mas o que você faz com essas informações? Nada. Só multa. Só multa. É o Lago Negro. É o Lago Negro, né? Então, por exemplo, aí a gente tem trabalhado com o sistema, por exemplo, pegando esses dados de fiscalização para fazer contagem, para fazer matriz, origem, destino no nosso sistema, onde você consegue mapear através desses equipamentos e com outros equipamentos, com câmeras, com IA, a rota que, por exemplo, um veículo faz. Nós não estamos falando monitorar o cara para ver se o cara tirando a privacidade dele. Não, muito pelo contrário, é para saber, dentro de uma cidade, quais são as origens, quais são os destinos, para que você possa ter um planejamento estratégico, de abertura de vias, distritos industriais, distritos residenciais, distritos mistos. Você consegue, com essas informações, depois, trabalhar, por exemplo, um plano diretor de uma cidade. Sim. Eu posso estar errado, mas você comentou agora que o que faz com esses dados do radar, no sistema de radar. Eu acho que isso está muito ligado com parte inicial da nossa conversa, que é a falta de conhecimento de quem está por trás da bancada, Sim. lá na prefeitura. E pegando essa falta de conhecimento que a gente tem, né, dentro de algumas prefeituras, que também não pode generalizar. Exatamente. Sim. Tem um outro assunto, vamos dizer assim, do momento, que são as PPPs. Né? Qual que é o grande risco de uma prefeitura que não está tecnicamente qualificada entrar numa PPP de iluminação pública ou de gestão de mobilidade e se dar mal? Qual que é o risco disso? Eu vou, antes do Matias responder, eu vou até puxar, desculpa te interromper, Matias, porque a questão de PPP, iluminação pública que a gente está vendo hoje no Brasil, né? Evidentemente, mora aqui, a gente, por mais que É tendência. É uma tendência que chegou, e eu acho que chegou para ficar, né? E espero que ela seja bem estruturada para funcionar. A gente tem referências de países de primeiro mundo, da Europa, né? Que tiveram PPPs de iluminação e depois que tiveram o escopo da parte tecnológica de cidades inteligentes, não deu certo. Qual foi a falência? KPIs e requerimentos tecnológicos e a flexibilidade de ter essa revisão, não fala de escopo, mas de ajuste de quesitos durante o processo de execução. Que Né? você pega 30 anos, Você a IA de hoje, imagina daqui 30 anos como vai ser. Um sistema de hoje, daqui 25 anos ou 20 anos, que ainda são 10 anos de concessão, como é que você vai garantir a evolução, né, de tudo aquilo? Não sei se vai ter carro voando, por exemplo. Exatamente. Né? De repente, já existe. Não, já em existe, 30 anos, já existe, em 30 já anos tem, sim, né? Então, Ou vou ter que conviver com os drones da parte de transporte de mercadoria. Por você exemplo, está com um contrato de 30 anos, 25 anos, 20 anos atrás, né, regulamentando algo, né, no futuro, praticamente. Mas eu queria comentar, esses países de primeiro mundo, né, que quando fizeram a tentativa, desistiram. Não deu certo. Né? Evidentemente é uma opinião e avaliando um pouco o início, o meio e o fim, né, desses processos lá e por que acabou e não voltou mais, o que a gente identificou ali foi realmente isso. A cidade se viu prisioneira de um requerimento inicial, não vou dizer mal estruturado, mas eu acho que carente de alguns detalhes que não garantiram que tivesse essa atender de forma técnica, de forma qualitativa, quantitativa, com melhorias realmente palpáveis para viabilizar essa continuidade do projeto de uma PPP, né? O que você Acabou, eles pararam, não quero mais. O que nós estamos comentando é o seguinte, ninguém está falando que a PPP para iluminação não é legal. Iluminação a iluminação é show de bola. Isso. Não, o que nós estamos dizendo que o semáforo que a verde, PPP vermelho, agora amarelo, a PPP agora está querendo englobar outras frentes. Outras tecnologias, Sim. né? E essas vertentes que nos preocupam. Por exemplo, uma PPP de iluminação, beleza, você vai trocar o LED, você sabe, troca de lâmpada, uma série de coisas, né? Agora, uma outra PPP, por exemplo, a PPP, fazer a gestão da parte semafórica,
os gestores estão achando que semáforo é só verde, Só a luz amarelo tá e lá. vermelho. Não é. Só o LED. Tem toda a tecnologia por trás disso. Claro. Qual a tecnologia, o que você vai, Que é o que a gente falou vai até utilizar. agora, né? É o que nós estamos falando. Exatamente, Então a preocupação nossa, eu acho que é deixar bem claro isso, nós estamos dando enfoque nisso, né? Que Isso. é a parte de gestão de mobilidade da cidade. Então- Vou até esclarecer justamente, porque os Entendeu? contratos que deram errado foram justamente quando É. começaram a Colocar abordar um monte outras de coisa coisas. na iluminação. A PPP de iluminação pública, ela gera um benefício para a cidade certeza, imensurável em questão de economia, né? E operação, eficiência. Segurança, né? Porque Segurança. melhorar a iluminação. Com da cidade, certeza. Tudo. E o erro foi, as PPPs de iluminação não acabaram. O que acabou foi a incluir outros elementos, né? De repente não conseguiram garantir que fosse eficiente, né? Tecnologia de cidades inteligentes, semáforos, né? Segurança dentro das PPPs de iluminação, e eles decidiram, não, separa o que estava dando certo, vamos continuar com esse aqui, o outro não. Né? E eu acho que a gente, como cidadão brasileiro, está vendo o que está ocorrendo. Eu acho que tem um potencial muito bom, né? Mas aí eu acho que tem que realmente ter um cuidado. Separar, né? Exatamente. Do trigo. Ou garantir um requerimento. Acho que o Matias pode falar um isso que eu pouco. ia perguntar para o Também, Matias, né? com certeza. Se tiver algum secretário de mobilidade agora vendo essa nossa conversa, quais os passos você daria para ele? Falar assim, para você não errar, segue por esse caminho. Sim, eu acho que para você não errar, por exemplo, nós já vimos aí PPP, onde o cara fala simplesmente trocar o parque, renovar o parque semafórico. Mas o que é renovar o que é parque isso, né? semafórico? Trocar todos os LEDs. Pintar, trocar coluna, trocar Trocar a controlador, caixa, né? trocar a caixa, o que é? Então, é isso que a gente estava comentando, né? Estava comentando antes com o Davi. É isso. Quais são os requerimentos básicos? Por exemplo, eu quero um sistema que vá priorizar o transporte público, eu quero um sistema que tenha adaptativo. Aí podemos entrar na brincadeira, adaptativo local, adaptativo centralizado. O que eu quero? Que reduz o congestionamento em em X% no período de X anos. Sim, e eu quero que você faça a renovação disso daqui a 10 anos. Quer dizer, então você tem que ter uma especificações inteligentes para que você não fique refém. Porque, por exemplo, se o cara troca agora todo o sistema e vai ficar 30 anos na cidade, trocou, acabou, falou, eu já troquei, já atendi o edital, já cumpriu o contrato. Mas sem gestão nenhuma, o cara praticamente não comprou um brinquedo caro, né? Sim. Exatamente. Ou a cidade em 30 anos, ela muda. Muda, pô. Né? Hoje, cruzamentos semaforizados, eles deixam de ser necessários, de repente, em 10 anos. Sim. Né? Porque o problema passou para outro lugar. E aquele semáforo que está ali está causando problema. Né? Já não precisa mais aquele Eles semáforo. estão conectados, eles já se conversam, você não precisa mais. Exatamente. de Então, semáforo. então, é um ponto importante, mas já está comentando, requisitos especificamente Técnicos. determinados, né? E indicadores. Aqui a gente voltou, a gente está falando do KPI, né? KPIs. Eu preciso de uma melhora no contrato que você mantenha a melhora mínima de tanto durante o projeto. Não estou falando de SLA de manutenção, Não. mas um KPI de melhora. Reduzir o engarrafamento, melhorar o tempo de viagem nas zonas principais da cidade. Requerimentos definidos, claros, para a cidade não virar um refém do privado. Porque daqui a 5 anos, por exemplo, o que nós comentamos um pouquinho antes, a infraestrutura não dá suporte, o que eu faço? Já era. Né? A gente vê e fora do Brasil, América Latina ainda, né? Nós temos outros modelos, né? PPPs também, né? Mas tem como core não iluminação. Começou com enforcement, no Brasil hoje não é permitido, né? A parte de multas, de fiscalização de trânsito dentro de uma concessão. Normalmente é um serviço contratado diretamente pelo público. Mas existem concessões de enforcement, onde parte do dinheiro arrecadado com a parte das multas, ele vai para o privado e o outro vai para a parte pública. Então, existem concessões de fotomultas, né? A fotomulta eu falei espanhol, mas que geram recurso para semáforos, para estacionamento em via, ou zona azul, né? Segurança e outras melhorias na cidade, mas com critérios bem definidos, né? Alguns projetos desses também, lá fora, na América Latina, não deram certo. Por quê? Não tinha um requerimento claro. Tem um projeto, não vou entrar em detalhe, até hoje, já tem um projeto de 5 anos, o projeto é 10, eles não implementaram o centro de controle. Só o de câmeras, mas o resto, nada está comunicando o centro de controle. Então, ou seja, por quê? Porque não estava claro quando tinha que implementar. Então, ou seja, estou cumprindo meu contrato. O requisito técnico ele é extremamente importante. Exatamente. É o cara crachar. Exatamente. É o cara crachar. A gente já está
chegando no final do bate-papo aqui, mas Davi, eu queria te perguntar uma coisa sobre sua visão para o futuro na América Latina e no mundo, da gestão de mobilidade. Como é que você vê isso? Uma pergunta... De milhões. Do milhão. Do milhão. Acho que a gente conversou bastante, mas resumindo um pouco, primeiramente a questão, eu vou falar da América Latina e vou deixar para o meu amigo Matias e para o Miró referenciar Brasil, né? Mas contratos, um ponto, tem uma visão planejada, realmente. Primeiro ponto, né? Uma visão de 10, de 15, de 30 anos. Você tem que saber onde você quer chegar. Uhum. Não agora. Havia uma coisa interessante na televisão, outra cidade fez e eu quero fazer igual. Primeiro ponto, né? Então, eu acho que na mobilidade, ponto é o planejamento. E aí a gente volta aos dados. Planejamento com o quê? Baseado nos dados, né? Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Obviamente, a gente vai ver tendências, vai ver IA, vai pedir coisas, mas onde eu quero chegar com aquilo? Então, para mim, eu acho que um dos pontos principais e críticos é a parte de uma visão de futuro, um plano de mobilidade. Pouquíssimas cidades da América Latina tem. Não para 4 anos só. Né? Não para 4 anos. fazer só nessa legislatura. Que é isso que eu ia falar. Não tem imediatismo, Nós né? temos que deixar de ter visão imediatista e ter um plano de governo, não um plano de partido. Partido A, partido B. Não, você tem que ter um plano de governo para a cidade. A cidade quer chegar nesse ponto. Para mim chegar nesse ponto, eu vou demorar 10 anos. Beleza, então vamos fazer um planejamento para chegar nos próximos 10 anos nesse ponto. Hoje não temos isso. Hoje você tem, de 4 em 4 anos, você tem um plano novo. Quem está lá, chega, derruba o que o outro fez. Eu acho que a gente tem que pensar mais no povo, né? na cidade, solução, na cidade e não no... Essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer para você, que é... Entendeu? Que mensagem que você ia passar para o gestor brasileiro, né? Para o gestor público brasileiro, que é isso? Eu imagino que é não olhar só no seu plano de governo, né? Tem que olhar para um plano para a cidade. Um plano realmente de governo, de 10, 15, 20 anos. E como garantir que o que venha depois ele execute dados? Eu acho que contra fatos não argumentos, né? Então, eu acho que a questão dos dados volta a ser um pilar fundamental para garantir a durabilidade dos projetos iniciais, né? Todo ano é importante revisar um planejamento. Quando a gente faz o nosso planejamento de vida também, a gente vai revisando. Sim. Né? Eu queria ser jogador de futebol, mas durante, no meu caso não, mas durante o percurso a gente vai ajustando conforme a vida, né? Eu acho que você se deu melhor aqui do que jogando bola. Não acha não, Matias? Com certeza. Com certeza. A referência eu sou apaixonado por futebol, mas eu acho que não daria certo jogando futebol, né? Mas é isso, é um ponto importante, e volto a falar, contra fatos não argumentos. Eu acho que a maneira de garantir a durabilidade de um plano é você evidenciar que existe melhora. Porque o outro não vai mudar. Se está dando certo, eu vou procurar melhorar, não destruir o que está sendo feito, né? Então, um ponto importante é isso. E eu acho que o Matias frisou realmente um ponto crucial da longevidade de um plano de gestão realmente... É crucial, é importante. Eu sei que eu sou sonhador, mas nós devemos pensar dessa Somos maneira. brasileiros. A gente tem que sonhar, cara. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta até, de um tema que nós falamos lá no começo, sistemas inteligentes, só para antes de terminar, porque eu preciso tirar essa dúvida. Eu já sei a resposta já, mas para colocar aqui que eu vi um filme esses dias que aí via remota ali e falou, abre todos os semáforos da cidade. Aí colocou verde na cidade inteira, assim. Né? Isso é impossível no nosso sistema, né? Se é impossível, é possível. Invasão. Vamos lá. Isso é um ponto importante. Invasão. E aí olha, um ponto... Mas o próprio controlador tem um bloqueio ali para não colocar verde na cidade inteira. Olha, eu estava conversando com o Matias vindo para cá, né? A questão Vocês estavam no backstage. Então, não, mas teve um ponto muito importante que você falou. Aí a gente está falando de sistema e equipamentos. O importante é a segurança de ponta a ponta. Isso é sumamente importante, né? E aí, como você garantir? Né? Existem hoje padrões internacionais, protocolos, né? A gente está falando da Espanha, né? No caso, a gente começou com os controladores lá. Em determinado momento, a União Europeia determinou você tem que seguir esses padrões por segurança. Existem criteriosos padrões de segurança revisados por laboratórios, por terceiros. Não sou eu que falo meu produto é bom. Né? É um terceiro que prova e valida. Não é nem meu cliente, é um terceiro. É neutro. Né? É um laboratório que garante que o meu equipamento na ponta ele é seguro. Né? Seguro em evitar um conflito de invasão. Né? Vários quesitos. E no software também.
né? Nosso sistema de gestão de mobilidade, ele é provado, tem várias normas outras, mas chama Esquema Nacional de Segurança. Tá? Esquema Nacional de Segurança foi uma determinação do Real Decreto espanhol que garante que passe por vários quesitos de segurança, de cibersegurança e de outros também, na parte de operação, passando esquema de segurança. Da informação, o Matias falou, a foto da pessoa, ela permite detectar a pessoa? Não. Ela é totalmente anonimizada. A informação, para mim, não importa que seja o Matias que está vindo para cá. É que o tempo que o Matias demorou foram 15 minutos, né? Então, é sumamente importante. A gente vê pouquíssimos casos onde eu demando hoje a segurança. A gente fala muito de cibersegurança, ciberataque. A gente já viu algum caso de uma cidade do Brasil que teve um ataque aí, o pessoal entrou a brincar com semáforos e aconteceu, né? Não só no Brasil, em alguns países também, né? E a questão da segurança é sumamente importante, porque é o meu cockpit de controle da cidade, né? Hoje a gente tem o risco menor, porque muitas cidades têm um sistema para cada elemento. Então, se alguém entrar, vai entrar naquele elemento e vai causar um estrago naquele dispositivo. Mas os semáforos são críticos, né? Então, a segurança e a cibersegurança é sumamente importante e existem critérios hoje, padrões normativos, né? E tem jeito de controlar e é sumamente importante que voltamos para o requerimento do cliente, que ele demande isso, né? Que ele controle isso, exija isso, né? E se de repente uma solução hoje não tenha isso, ela vai ter que se adaptar, porque esse é o critério mínimo que uma cidade deve exigir para garantir a operação, a segurança das pessoas, não do centro de controle, das pessoas, no final. Sem dúvida. Porque uma coisa importante que ficar bem claro, né? O Davi falou de protocolo espanhol, né? Por que a gente usa isso? Porque, infelizmente, no Brasil você não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma diretriz em relação, por exemplo, a controlador. Tá? A norma que nós temos, a 16 alguma coisa, ela é muito abrangente, ela é muito superficial. Não é nada específico. Não é nada específico. Então, nós usamos uma norma mais específica e mais contundente em relação à segurança, uma série de fatores, tá? Por isso que nós usamos essa norma. Eu me lembro que quando nós estávamos desenvolvendo um controlador, o ETX, a empresa estava desenvolvendo o ETX, nós tivemos muito problema com normas. Porque a primeira coisa que o pessoal nosso técnico perguntou, existe alguma norma no Brasil que fale sobre controladores, fabricação de controlador? Não, nós não temos. Nós temos uma muito... Essa norma é muito superficial. Ela não adentra algumas coisas que nós achamos importantes. Então, nós acabamos optando por utilizar a norma UNI, tá? Ou a norma AENOR. Por quê? Porque ela é muito mais específica, ela é muito mais abrangente e muito mais segura em relação aos equipamentos, tá? A montagem, ao software, a gestão, a toda essa parte de segurança. Que eu estava até comentando com o Davi antes da gente chegar aqui. É isso que nós estamos falando. É segurança. Sim. Tá? Por quê? Porque não adianta nada você botar um equipamento na rua que ameaça chover e ele entra em amarelo piscante. Molhou o fio. Molhou o fio, ele sai piscando. Então, qualquer coisa, tem medo de chuva. Então, porque isso gera uma insegurança no local e pode gerar um acidente. Totalmente. Então, a gente estava discutindo muito essa parte também, né? Que hoje as pessoas não veem isso. Veem preço, que a gente estava discutindo lá do começo, né? O pessoal vê o preço e se o preço é mais barato, eu vou comprar isso aqui, ponto final. Tá, Barato então, agora. o barato, eu brinco, né? O Barato é só agora. que sai caro. É o brinquedo caro que a gente estava falando. Sim, o barato sai caro. Então, isso vai te gerar uma série de ações que você não vai ter. Por exemplo, equipe, uma série Mas de coisas. essa questão do barato sair caro, eu acho que eu não colocaria nem a culpa no gestor público, Não. porque ele não tem essa informação. Então, para o gestor público que estiver assistindo essa conversa aqui, depois entre em contato lá no site da Capsch ou comenta alguma coisa aqui nesse vídeo e peça alguma demonstração, alguma apresentação nossa para entender os nossos conceitos, a orientação que a gente pode dar, porque a gente está no mercado há mais de 100 anos, né? A gente conhece muito do que a gente está falando. Então, e a gente sabe que é uma informação nova, que é uma informação que você não acha em nenhum lugar. Então, a gente aproveite a expertise do time que a gente tem, que a gente pode dar uma consultoria, que é o nosso papel fazer isso, que a gente pensa sempre lá na frente, na gestão pública, a gente pensa no benefício para o usuário. Então, eu queria agradecer muito
essa conversa aqui extremamente esclarecedora. Para mim foi muito bom aprender um pouco mais a cada dia. Então, Miró, de novo, mais um episódio aqui do meu lado. Sim. Obrigado aí pela Missão cumprida. missão cumprida, 5 Vamos- episódios. Vamos para né? mais 5. Vamos para mais 5 esse e ano ainda. fazer. Com certeza, demonstrar todo o portfólio da Capt, né, toda a capacidade da Capt Brasil de entregar a experiência, né? Se a gente juntar aqui na mesa mais de 100 anos de experiência aqui, quase de todas as soluções Sim. que nós temos, né? Então, agradeço muito a oportunidade e vamos para os próximos. Vamos para os próximos. Matias, Davi, obrigado mesmo. Foi muito legal bater esse papo aqui. Eu, Quero agradecer, Márcio. sinceramente, antes de começar, eu falei, caraca, o que a gente vai falar? Eu sei que tem muito assunto aqui e tal. Eu acho que a gente saiu daqui cobrindo vários pontos e colocamos algumas sementinhas aí no Com mercado, certeza, né? tem muito para conversar Eu ainda. acho que tem muito para conversar, porque nós falamos, eu vou brincar assim, num copo aqui, nós falamos só o comecinho A aqui, bordinha. superficial, É só o que a gente bordinha. precisava para jogar semente no mercado. Nós Com certeza. precisamos aprofundar mais, é um assunto, esse assunto que dá para aprofundar mais, principalmente a parte de sistema de gestão, não o isso. semáforo, sistema de gestão. Sistema de gestão. Eu acho que daria fazer um podcast para cada item. para cada pergunta sua ali, praticamente, né? Então, Eu sou extremamente a favor disso. a gente agradece aí o espaço, Espaço, né? Eu acho que é importante a mensagem que a gente quer transmitir. E aqui, evidentemente, tecnologia, conhecimento, não só falar Capt, mas falar tendência, né? mercado. Necessidade, né? De mercado. Modelo de negócio, importância de cuidar da PVP, eu acho que chegou para ficar e espero que realmente dê certo, né? Mas tem que cuidar para não acontecer como aconteceu lá fora. Então, novamente, obrigado, Henrique, Miró, Matias, por esse bate-papo muito interessante, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar conversando. Com certeza. Sem dúvida. E antes de acabar, eu quero parabenizar o Henrique aqui pelo Ah, host que que ele isso. foi, os 5 episódios, né? Muito bom. Agora já é Realmente. É uma honra. um host experiente, né? Exatamente. Levou todos os episódios com muita, né? É. Maestria. Muita alegria, né? Muita sinceridade, muita técnica também. Não, né? não, Certamente não, vai ser parabéns. convidado para fazer o host em outros países também Com agora. certeza. Ah, eu estou disponível para isso. Muito obrigado, Miró, pelas Nada, palavras. que Para isso. mim é muito bom tá nessa mesa, é muito bom tá na Capt, que é uma empresa que eu aprendo a cada dia. E a gente consegue trazer para o mercado quão consolidado a Capt é no Brasil. Né? Porque muitos dizem, a Capt não está no Brasil, a Capt não... Cara, como a Capt não está no Brasil? Só a equipe de campo, o Miró tem lá, sei lá, 60 pessoas abaixo dele. A gente tem uma equipe comercial muito grande. Então, poder ter essa oportunidade de sentar aqui com vocês para pegar conhecimento e mostrar para o público quem é a Capt e que o nosso papel não é fazer uma venda, sim é ser parceiro daquele cliente e dar consultoria para o mercado, isso para mim é extremamente gratificante. Então, obrigado vocês aqui dessa mesa. Você que assistiu só esse episódio, eu peço que você volte lá no nosso canal, assista o episódio 1, 2, 3 e 4. Consuma essas informações e qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com a Capt que a gente está 100% à disposição para falar com vocês. Obrigado aí, pessoal.